Viva, caros telespectadores, sejam bem-vindos à última edição do programa Diamonds. Como vocês já sabem, hoje eu estou meio assim, que nem a boneca Barbie, com umas botas que nem da boneca Barbie, por conta do friozinho que está a fazer na cidade de Chimoio. Daqui até junho, os sobrinhos vão começar a sair por conta do frio. Para quem fez anos hoje, meus parabéns. Dizer que idades são apenas número. Foco, fé e determinação. Vivam hoje, porque ontem já se foi. E o amanhã, adeus pertence. Sendo sexta-feira, hoje será uma sexta-festa. Irei receber aqui dois convidadíssimos e vamos falar aqui acerca de um tema bem inerente na sociedade. Vamos falar acerca do tema da dependência financeira. Bom dia, caros convidados, e sejam bem-vindos ao programa Diamonds. Quero que se apresentem ao pessoal lá de casa. Bom dia, o meu nome é Carlos Rodrigues Capesse. Bom dia, chamo-me Linda Sara Puxepo. Ok? Então, vamos começar com o nosso debate. O que é dependência financeira para os dois? Bom, falar da dependência financeira, nós podemos olhar para duas vertentes. Primeira vertente, diríamos que a dependência financeira refere-se à condição do ser humano, não é? Porque nós sabemos que atualmente o homem ele não consegue viver sem o dinheiro, na verdade. Então, a dependência financeira, numa primeira vertente, seria em um ser humano, o homem, não é, para prosseguir com a sua vida, ele iria depender do dinheiro. E numa outra vertente, poderíamos falar da dependência financeira como uma pessoa que depende de uma outra pessoa para suprir as suas necessidades. Então, são basicamente essas duas vertentes que nós podemos colocar a dependência financeira. Falar da dependência financeira Dependência financeira. Pode ser. Ok, eu tenho aqui uma questão em que, como o Carlos já vinha dizendo, né? Que a dependência financeira pode ser em que alguém seja dependente de uma outra pessoa, né? Ok, no caso daquelas mulheres que sofrem agressão, né? Por conta do marido, por depender dele financeiramente, porque há homens, ultimamente existem muitos homens que maltratam suas esposas por ela não, tipo, não ser dependente dele. Eu não queria saber mais acerca deste caso. Bom, falando concretamente desta vertente, nós poderíamos falar, por exemplo, da violência baseada no gênero. Há estudos que referem que a violência baseada no gênero, ela prevalece porque a mulher, ela é dependente do homem, é dependente do marido, razão pela qual ela está sujeita aos abusos do homem. Então, se uma mulher está numa relação e ela é totalmente dependente do marido, automaticamente ela é vulnerável aos abusos do marido. Então, nesta vertente, nós poderíamos olhar como uma implicação da própria violência, não é, que estaria implicada no fator dependência financeira. A mulher dependendo do homem para suprir as suas necessidades. Então, ela não consegue se desprender deste mesmo homem, mesmo que seja um homem que abuse dela. Por quê? Porque, por outro lado, ela é totalmente dependente. Depende deste mesmo homem para continuar com as suas atividades no âmbito econômico. Bom, mas eu acho que isso não acontece só do lado das mulheres, né? Sim.
é ambas as partes, mas É sabemos vice-versa. que, exatamente, sabemos que isso é mais comum Sim. para, As mulheres. no caso das mulheres, exatamente. Então, quando uma mulher depende de um homem para poder sobreviver, sei lá, eu acho que isso não é tão bom, né? Principalmente no tempo em que estamos jovens, né? As mulheres estão a acordar para a vida, estão a correr para trás de uma e outra coisa para poder ganhar o seu próprio dinheiro. Sendo assim, ela independente. Ok, estão a querer tentar, estás a querer tentar dizer que hoje em dia, né? O homem, tanto como A a mulher, mulher, os dois são dependentes entre ambas partes. exatamente. Como? Peço que me expliquem em 500 como isso acontece. Bom, falando da dependência, tanto no lado dos homens, tanto no lado das mulheres, é aquilo que nós já teríamos referenciado. E nós podemos olhar a dependência como um fator em que o homem, tanto como a mulher, não consegue sobreviver, não é, na ausência, por exemplo, de um dos provedores. Se a mulher ela é a provedora, neste caso, o homem é indivíduo sujeito a essa mulher no âmbito econômico. Ou seja, o homem dependeria totalmente desta mulher, não é, para suprir as necessidades, tanto como suas, tanto como as necessidades que possam surgir no seio do casamento, em casa, para os filhos. Então, falar da componente dependência, como estávamos a referenciar, é uma componente, digamos, um pouco chata, porque ambos estão sujeitos. Se o homem é aquele que traz o pão em casa, se o homem é aquele que supre as necessidades da casa, a mulher, neste caso, ela seria dependente deste homem. Então, a mulher não poderia simplesmente deixar de se sujeitar a este homem. Não é por quê? Porque depende deste homem para suprir as suas necessidades. Falando das necessidades, nós falamos por quê? Porque é o básico para a sobrevivência humana. A razão pela qual, tanto como o homem, tanto como uma mulher, se forem dependentes um do outro, acreditem que a relação em algum momento não seria saudável. É necessário que haja o fator independência. O homem deve ter uma capacidade de suprir necessidades mínimas para não ter que depender em tudo da mulher, tanto como a mulher tem que ter a capacidade de suprir mínimas necessidades para não ter que depender totalmente do homem. Então, eu gostaria de saber aqui como podemos gerir a dependência financeira entre ambas partes. O que acontece ultimamente é que as mulheres acabam se perdendo Sim, por conta da dependência financeira. exatamente. É algo que está a acontecer seriamente na sociedade. As mulheres querem estar com os tais sugars para poder suprir As suas As necessidades. as suas necessidades, mais por aí. Então, Ah, bom, é fácil, como eu disse antes, né? Que as mulheres estão a acordar para a vida, né? Epá, eu não sei, eu acho que nenhuma mulher deseja ser dependente de um homem, mas há fatores que implicam, que levam ela a fazer isso. quais são esses fatores que levam para que a mulher não seja dependente do Para que não seja, são vários, podemos abrir, se calhar abrir um negócio. exatamente? Assim, tu podes ter o seu próprio dinheiro. Claro que tu vais, em algum momento, tu vais precisar de uma mão, da outra parte, né? Mas é diferente quando nós temos o nosso próprio dinheiro, suprimos as nossas próprias necessidades, que do 100% nós só precisamos do 10% da outra pessoa. Então, o essencial nós fazemos. Mas
75% das pessoas hoje em dia, né? Elas tornam mais dependentes dos homens. É o que acontece ultimamente. Não, 25% das mulheres, ou seja, eles dependem delas, né? Por aí, algumas mulheres já vêm aqui seus negócios para poderem suprir algumas necessidades delas. Mas, porém, há outras meninas por aí, mulheres, que só dependem do suposto não sei o que, não sei o que posso dizer, não tenho palavras para expressar esse tal suposto, muito mais por aí. Então, Bom, este fato. olhando, na verdade, nós podemos compreender que, por um lado, existe um fator cultural por detrás da própria dependência. Exatamente. Por que eu digo isto? Porque existem papéis sociais. Cada indivíduo numa determinada sociedade tem um papel social. O que é isto? Papel social seria uma responsabilidade que cada um tem. Se formos olhar do ponto de vista num relacionamento, não é como eu estava a explicar, que existe uma implicação cultural. O homem, nós sabemos que o homem é o cabeça, por exemplo, de casa, é o líder de casa. Então, seria da função primordial do homem suprir as necessidades de casa, as necessidades de uma mulher. Então, tendo a mulher submissa, neste caso, ao homem, ela seria um pouco vulnerável. Era necessário que a mulher não pudesse depender em tudo do homem. Como ela esteve cá a explicar, que é necessário que as mulheres consigam, no mínimo, ter um pequeno negócio, não é? Exatamente, uma fonte de renda, para que possa suprir algumas das suas necessidades, para que não possa depender totalmente do homem. Então, para aquelas mulheres que só dependem do homem, qual é o conselho que tu dás? Bom, o conselho que eu dou para estas mulheres que dependem totalmente do homem, numa primeira vertente, devem conversar com o seu marido ou namorado. Por que eu digo conversar? Existem homens que não toleram que as suas mulheres possam fazer um negócio. Existem homens que não querem, que queiram que ele mesmo seja a fonte de renda, tanto como para si, tanto em tudo, para a própria mulher. Então, neste caso, se a mulher tenta abrir um próprio negócio, pode criar problemas para o seu próprio relacionamento. É necessário, primeiramente, conversar, saber com o marido ou namorado se existe essa possibilidade dela criar um pequeno negócio para ajudar, entendendo que o negócio que ela estaria criando poderia beneficiar ambos, tanto como o homem, tanto como a ela mesma. Beneficia o próprio relacionamento. Por quê? Porque o homem, ele não teria de, por exemplo, gastar 100% do seu suor. A mulher poderia ajudar, por exemplo, 25%. E o homem poderia simplesmente gastar uns 75%. Tudo isto é no seio do próprio relacionamento deles. Então, se uma mulher ela consegue fazer mínima coisa para suprir as necessidades, nós podemos olhar uma outra vertente que é o próprio respeito. O homem, ele não irá simplesmente impor a essa mulher. O homem vai ter um pouco de limite porque saberá que essa mulher, ela não depende totalmente de mim para sobreviver. E esta mulher seria um pouco mais feliz. Em que circunstâncias seria uma mulher feliz? Seria uma mulher feliz na medida em que ela pudesse suprir alguma das suas necessidades. Seria um pouco feliz na medida em que o homem saberia que eu não posso impor tudo nela. Porque a qualquer momento, se ela quiser, pode simplesmente abandonar a relação. Caso a relação seja abusiva. Tá? Se uma relação for abusiva, a mulher ela terá direito, não é, de simplesmente abandonar. Agora, se é uma mulher que é totalmente dependente, mesmo que ela sofra abuso,
ela não terá força, não terá poder, nem sequer de abandonar a relação. Ok. Não, no caso daqueles homens que proíbem até mulheres de trabalhar, Sim. existem? Existem, sim. Esses são machistas. Sim. No caso desses homens que proíbem as suas mulheres de trabalhar, é como já tínhamos referenciado, que um dos principais fatores é a questão cultural. Exatamente. Ele cresceu, não é, com aquela mentalidade, sempre Que sabendo, as mulheres sim, não podem que as mulheres não trabalhar. podem trabalhar, que a função de uma mulher seria simplesmente cuidar da casa, das crianças, e não poderiam sair, porque há vários homens acham, pensam que quando uma mulher sai para fazer um negócio próprio, seria como se essas mulheres quisessem procurar outros homens, entre aspas. Como se fosse o início Sim. do término do Exatamente. O que nem sempre é verdade. Então, a esses homens, digamos que era necessário que eles compreendessem, não é, aquilo que é a função da mulher. da Se mulher. uma mulher não estaria simplesmente para satisfazer o homem, ela também, como mulher, como ser humano, tem seus direitos, tem seus deveres. Sabe? Então, ela tem sua autoestima. Precisa, em algum momento, fazer algo que ela goste, algo que agrada a ela. Por quê? Se ela faz um negócio, algo que seja benéfico para si mesma e benéfico para o relacionamento, e digamos que nessa vertente, bom, ela tendo autoestima, ela ajudando em casa, eu acho que seria uma melhor forma de poder conviver no seio do próprio relacionamento. Ok, temos aqui o comentário do Samuel Raul, que diz: realmente, Maurício, mulheres acabam por se perder mesmo por conta da dependência financeira. Sim, Ele diz que as mulheres acabam se perdendo. Por exatamente. conta é isso, da dependência financeira. Ok. Então, eu gostaria de saber mesmo como podemos gerir esta dependência por parte da mulher. Por parte da mulher, é como ele havia explicado antes, né? É necessário que uma mulher vá atrás de alguma coisa, procurar fazer alguma coisa, né? Como dissemos cá no início. Então, Bom, como ela já estava explicando, no lado nós temos que compreender a dimensão do próprio relacionamento, temos que entender, digamos, quais são os motivos, ou seja, temos que aprender a dividir as coisas, a separar. Uma mulher, ela não pode entrar num relacionamento achar que é para suprir todas as suas necessidades. com objetivo. Exatamente, Exatamente. não pode. Não pode. Uma mulher, por si mesma, sendo mulher, principalmente nos dias atuais, ela tem que saber fazer alguma coisa. Há mulheres que vão à escola, há mulheres que abrem seu próprio negócio, há mulheres que têm suas próprias fontes de renda. Então, para essas mulheres que têm suas próprias fontes de renda, não é? Nós podemos olhar que elas tornam-se independentes. Ao se tornarem independentes, nós iremos notar que isso tem uma implicação psicológica positiva. Porque, entre aspas, ela seria uma mulher um pouco mais feliz. Como nós estávamos a explicar, podemos relacionar a dependência econômica, a dependência financeira, à violência baseada no género, como já tínhamos referenciado. Então, estudos indicam que aquelas mulheres que sejam totalmente dependentes dos seus maridos ou do namorado, elas tendem a serem mais submissas e, em contrapartida, elas tendem a sofrer mais violência. É necessário que uma mulher ela consiga fazer alguma coisa, tanto como no relacionamento, tanto como na sua vida pessoal. Iniciar com um pequeno negócio, não é? Um pequeno trabalho. Em algum momento, se esta mulher estiver em um relacionamento que não lhe abra espaço para ela ser independente,
ela tem que ter um ponto de interrogação. Por que o meu cônjuge não admita que eu possa abrir um negócio? O vulgo ditado, não Exatamente. ignorem os sinais. Exatamente. Então, este pode ser um indicativo de que a mulher esteja num relacionamento abusivo. Abusivo. Porque o homem queira aproveitar-se dela, não é? Queira aproveitar-se da situação econômica dela, para então continuar num relacionamento abusivo. Desrespeitar. Exatamente. Vai acabar desrespeitando a mulher, vai acabar espizinhando a mulher, Trabalho. exatamente, inferiorizando a mulher. Eu tenho aqui uma questão Sim. em que gostaria de saber se é mito ou verdade que a dependência econômica ou financeira deixa a mulher mais vulnerável. Isto É verdade. é verdade? Exatamente. Por que é verdade? Por que é verdade? Por causa dos dados, não é? Existem várias pesquisas que são levadas a cabo nos dias de hoje, não é? Que visa compreender. Ou seja, por um lado, nós podemos encontrar uma mulher que seja independente, por um lado, nós podemos encontrar uma mulher que seja dependente. Se nós formos a fazer uma análise, iremos compreender que aquela mulher que seja dependente, ela estaria mais sujeita, em primeiro lugar, ao marido ou namorado. Ela sendo sujeita, ela estaria mais vulnerável àquilo que seria os abusos do homem. E uma mulher que seja independente, se formos a notar de um ponto de vista crítico, iremos compreender que uma mulher independente, ela pode fazer aquilo que ela quer. Aquilo que ela bem quiser fazer. Não dependeria totalmente, por exemplo, do homem. Eu posso dar um exemplo muito claro e simples. Suponhamos numa relação haja conflitos Exatamente. em que o homem é o provedor 100%. A mulher é totalmente dependente. Se existe um conflito, existe um período de tensão entre ambos. O homem simplesmente não queira falar com a mulher. E nós podemos compreender que essa mulher, por conta do conflito e por conta, por exemplo, dessa raiva que o homem teria em não querer falar com ela simplesmente poderia se limitar. Se é num lar, ela não teria, por exemplo, como, não é, continuar com, por exemplo, necessidades de casa. Ela iria pensar o que eu vou cozinhar, o que eu vou comer, porque eu não tenho nada. Então estamos a notar que esta mulher padeceria de fome. Por quê? Porque depende de um homem. Então, uma mulher que seja independente, em algum momento estes fatores nós podemos não encontrar. Por quê? Por mais que esteja vivendo uma tensão, o homem não queira falar com ela, e ela também não queira falar com o homem, ela pode dizer, tudo bem, já que ele não me dá, quer dizer, cartão, né? Eu também fico no meu canto. Mas eu não vou deixar de comer só porque ele não queira falar comigo. Então, se ela tem uma pequena fonte de renda, o que ela faz? Ela sai, compra algo e simplesmente come. Tem uma necessidade, não é algo ela precisa. Simplesmente vai e compra. Satisfaz as suas próprias necessidades. Diferente daquela mulher que seria totalmente dependente do homem. E se formos olhar do ponto de vista a mulher dependente, ela tende a ser menos feliz do que uma mulher independente. Ela tende a ser mais feliz. Porque é aquele tipo de mulher que diz, olha, eu vou fazer aquilo que eu quero, não é? Quando eu bem quiser. Não significa que uma mulher independente possa desrespeitar o seu marido. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de que, bom, se ele não queira ajudar-me ou prover as minhas necessidades, eu mesma posso fazer. Linda, o que tem a dizer acerca de independência econômica e financeira torna uma mulher mais vulnerável? Mito ou verdade? Verdade, nada fora do que disse aqui.
Ok, então gostaria de saber como podemos nos livrar da dependência financeira. Bom, primeiro, como já tínhamos referenciado, para se livrar da dependência financeira, é necessário compreender de que lado existe o impasse, por exemplo. O que impede da independência financeira? Se por um lado é o fator relacionamento em que se está, então talvez poderia se livrar do próprio relacionamento. Por exemplo, uma mulher, não é, ela queira fazer seu próprio negócio e o homem não aceita que ela possa fazer seu próprio negócio. Por exemplo, nós não só podemos olhar na vertente do relacionamento, podemos olhar também em casa. Há pais e mães que simplesmente não admitem que os seus filhos possam suprir suas próprias necessidades, fazerem um pequeno escape, um pequeno negócio. Há pais que não aceitam. Há pais que querem que os filhos continuem, não é, dependente deles. Então, nesta vertente, o filho teria de compreender os reais motivos pelo qual o pai não gostaria que ele fosse independente. Então, se o motivo for realmente o pai, então ele teria de conversar com o pai. Olha, pai, eu já me sinto maduro, preparado para eu iniciar o meu próprio negócio. Então, o pai analisará e verá que não. De facto, o filho ou a filha teria uma certa razão. Poderia permitir que ela iniciasse seu próprio negócio ou buscar uma fonte de renda. Então, se por um outro lado, tanto como o pai queira que o filho possa ter uma própria fonte de renda, mas o filho se calhar não consiga, o pai poderia tomar uma iniciativa. Olha, eu vou financiar com um certo valor, não é? Você pode iniciar um pequeno negócio, não é, algo de gênero, pode vender alguma coisa. É porque às vezes nós podemos olhar aqui que o problema pode ser a própria pessoa queira continuar na dependência, aquilo que nós chamamos de preguiça, né? Simplesmente, quer dizer, não queira levantar-se, ir à rua, fazer alguma coisa. Então, para se livrar, é necessário mesmo tomar a iniciativa, não é? De abrir um próprio negócio, se calhar a busca de um pequeno emprego. Quer dizer, estamos a falar desses pequenos fatores, ou seja, estamos a falar desses pequenos motivos que vai fazer com que alguém seja independente financeiramente. Isso quer dizer que o alto nível de responsabilidade, ou seja, o alto nível de como posso dizer, autoestima da pessoa Exatamente. ajuda muito Exatamente. na relação. Exatamente. Havia o que tem a dizer acerca disso. Ai, como tu bem sabes, eu sou uma mulher de poucas palavras, então nada forte, nada forte do que ele acabou. Então, por conta da dependência financeira, qual é o conselho que vocês dão para aquelas mulheres que não conseguem denunciar, né, ao seu agressor por conta da dependência? Qual é o conselho que vocês dão para as mulheres que não conseguem denunciar este problema ou situação? Professores, sejam corajosas, tomem alguma atitude também, né? Bom, primeiro conselho, na verdade, eu daria não à mulher necessariamente, mas o primeiro conselho vai para a família, tanto como para a sociedade. Porque se uma mulher ela é dependente financeiramente do homem, ela queira tornar-se independente, por exemplo, ela briga com seu marido porque ela quer ser independente e o marido simplesmente expulsa ela de casa. Exatamente. Primeiro fator, o primeiro sofrimento que ela poderia sofrer era no seio da própria sociedade. Porque nós bem sabemos que a sociedade mal lida com as mulheres rejeitadas. Tá bem? Então, é porque a sociedade, quer dizer, já tem um conceito, um preconceito que esta mulher tem de ser dependente daquele homem. Tá bem? Então, o meu conselho iria mesmo para a sociedade, para as famílias, que possam apoiar essas pessoas, essas mulheres,
em algum momento, incentivá-las a começarem, quer dizer, a tomarem, Seguir o caminho a seguir o certo. caminho certo. Exatamente. Além de ser um obstáculo para Exatamente, ela, sim. deveria ser como posso dizer, deveriam ter uma ajuda, um Um incentivo incentivo por parte da da família, família, tanto primeiro por parte da sociedade. sociedade. Sim. Eu posso olhar, por exemplo, para os pais. Nós podemos compreender, né, naquilo que nós conseguimos olhar na própria sociedade. Se uma filha ela é rejeitada de casa, primeira coisa que os pais não é, fazem é de por que você saiu. Ou seja, o pai queria que a filha continuasse lá no lar. E em algum momento, não compreendendo o sofrimento que a filha esteve lá a passar. Se calhar a filha notou que o relacionamento fosse abusivo, em que ela gostaria de se tornar independente, mas os pais simplesmente o que fazem? Querem pegar a filha e devolver no lar, sem compreender os reais motivos que fez com que ela saísse. Então, deve haver um apoio, incentivo. Devem apoiar e incentivar essas mulheres e compreendê-las. Se é um desejo próprio de se tornar independente, que seja. Que as mulheres sejam independentes. Que as mulheres consigam fazer aquilo que elas bem querem fazer. Há mulheres. Bom, eu esteve há dias falando com uma das mulheres. Ela disse: olha, Carlos, eu antigamente tinha aquela concepção de que uma mulher ela simplesmente exista para cuidar da casa, para ter filhos, mas eu não gostaria de ser mãe. Mas a minha família não aceita isso. Quando eu converso com minha mãe sobre isso, ela simplesmente não concorda. Então, ignora. Então, nós estamos a olhar, essa mulher, ela tem ideias próprias. Ela diz que eu quero me tornar independente. Eu quero sair, viajar afora. Quero conhecer novas coisas. Eu não quero ser dependente do homem. Mas a minha família pressiona-me para que eu possa ser dependente. Então, o que eu farei? Então, é nisso que eu estou a tentar explicar. Que tem que haver um apoio por parte da família, tem que haver um apoio por parte da sociedade a essas mulheres. Então, o que acontece? Alguns pais hoje em dia, Sim. elas até preferem que uma mulher vá e se envolva com alguém Sim. e traga o pão, tipo, traga o pão em casa. Isto é correto? É correto ou certo? Ou é mito ou é verdade? Bom, se vamos Naqueles olhar, pais, acontece ultimamente. Tem acontecido. vou dar a palavra para ela. Bom, nós podemos olhar, conforme esteve cá a falar, que é uma realidade, não é? É um fato que de fato acontece em nossas sociedades. Mas nós temos que compreender que isso era um pai, uma mãe, não pode simplesmente, não é, desejar que a filha esteja num relacionamento simplesmente para trazer alguma coisa. O relacionamento tem que ser satisfatório, não necessariamente para os pais, mas para a própria filha. Então, ela que tem que se sentir à vontade, se sentir livre. Afinal de contas, o relacionamento é para ela e não para os pais. Sim. Então, últimas considerações para o pessoal lá de casa, últimos conselhos. O que vocês têm a dizer? Quais são os conselhos, apoios que vocês têm para o pessoal lá de casa? Bom, o meu último conselho seria, conforme nós falamos da dependência financeira, que é um fenômeno que na verdade acontece nas nossas sociedades, é um fenômeno que acontece nas nossas famílias. O meu conselho seria que cada pessoa, quer seja homem, quer seja mulher, tenha ideias próprias, tenha autoestima, consiga concretizar aquilo que são os seus próprios desejos. Eu falo, se você está em um relacionamento em que o cônjuge não permite que você consiga ser independente, então é melhor rever este relacionamento. Se não houver outra possibilidade,
aconselho mesmo a abandonar esse relacionamento, porque você não pode estar num relacionamento que satisfaça, por exemplo, a família, enquanto você não está feliz. É necessário que tenha ideias próprias. A sociedade impõe regras e padrões e que em algum momento essas regras e esses padrões de comportamento ferem a sensibilidade da própria pessoa que está nele. Então, é necessário que cada um possa se livrar de alguns padrões que a sociedade impõe que não sejam benéficos para si. É necessário que todo ser humano consiga, no mínimo, fazer alguma coisa, suprir as suas próprias necessidades, ser independente financeiramente, ser independente economicamente. Quando falamos de ser independente, não significa que nós vamos desrespeitar os pais ou vamos desrespeitar o cônjuge só porque nós somos independentes. Não. Ser independente é uma forma de autoestima. É uma forma de você ser feliz consigo mesmo, de satisfazer as suas necessidades. Porque o cônjuge nem sempre vai conseguir satisfazer as suas próprias necessidades. Nós podemos olhar, por exemplo, hoje em dia, bom, as mulheres, elas são vaidosas e têm vários desejos. Então, nem sempre o homem consiga satisfazer as necessidades que uma mulher, por exemplo, possa apresentar. Então, se essa mulher for independente, certamente ela conseguirá ajudar o próprio marido na satisfação dos seus próprios desejos. E ser independente é uma questão de saúde mental. Ser independente é uma questão de autoestima, um bem-estar consigo mesmo. Por isso, apelo mesmo, se houver possibilidade, cada um seja independente, cada um consiga satisfazer as suas próprias necessidades. Quer seja filho lá em casa, quer seja mulher no próprio casamento, torne-se independente, saiba fazer alguma coisa e você verá que a vida estará um pouco mais de sentido. Esse é o meu conselho e o meu apelo. Mulheres. Digam não aos relacionamentos abusivos. Também digam não à dependência financeira. Ok, eu dou por término o nosso debate. Podem se despedir ao pessoal do lado de casa para serem mandar beijinhos, abraços. Esta é a oportunidade de brilhar. Bom, eu queria, primeiro de tudo, não é, agradecer pelo convite que Obrigada me a ele. fizeste de poder estar aqui e espero que mais vezes, não é, eu consiga estar nesse lugar. E muito obrigado a todos que reservaram um tempo para poder assistir ao programa. E muito obrigado a todos que sempre têm assistido ao programa. Eu recomendo que possamos aderir mais vezes ao programa, porque muita coisa, muitos temas, na verdade, são falados cá e que, porventura, são benéficos, né, para a própria pessoa. E muito obrigado a todos, sem mais a dizer. Primeiramente, agradecer pelo convite. Agradecer as pessoas que nos estão a ver neste exato momento. E dizer que apelar para não deixarem de ver o programa, pois assim podemos juntos conversarmos e aprendermos mais, né? E beijinhos. Vou só ler aqui 2 comentários em que o Samuel diz que aprendeu muito contigo, gostou da tua apresentação. E que o meu programa vai chegar muito longe. Muito obrigada, Samuel, pela força. Que Deus abençoe. Também temos aqui o Samito Charles, que diz: está bonita a apresentadora, como sempre. Ok, pessoal lá de casa, damos por término mais uma vez, como eu já dizia aqui. Eu e Vonice volto na segunda-feira com mais debates. Beijos, fui!